Bom dia a todo mundo. Super obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho aí, compartilhar. Acho que é uma troca, né? Não tem nenhum sentido de aula, não tem sentido de conceito. Deixo aí essa parte para o professor, para quem sabe esse ponto. E queria exatamente compartilhar muita coisa com vocês. Pelo que o Du falou, vocês estão no primeiro ano, segundo ano, muitas dúvidas ainda na cabeça no começo de um curso, né? Vou começar, depois eu me apresento certinho, mas só um comentário rápido. Eu fiz Exalc, daí depois eu vou falar um pouquinho depois. Chegou no final do curso, eu fiz durante quase o curso inteiro especialização na parte de zootecnia, ruminantes e companhia. Chegou no final do curso, eu falei, putz, o que eu vou fazer da vida a partir de agora, né? Aprendi técnicas pra caramba, sabe? Dominava tudo e mais um pouco sobre a parte conceitual, técnica. Mas um belo dia eu falei, putz, eu tenho que entender de mercado. Se eu não entender de mercado, nada vai funcionar. Olhava as carreiras que eu admirava pela frente, todo mundo tinha se transformado num gerente, num diretor comercial, de marketing, nas empresas relacionadas ao agro ou não. E aí que eu mergulhei muito mais nessa parte de tentar entender um pouquinho esse mercado, o que é o marketing, esse estudo do mercado, estudo do final da cadeia, né? E não só na parte das técnicas produtivas inicialmente. Eu sei que tem gente de economia, tem gente de agro aí, que nem foi falado. Então, basicamente, no final de tudo, a gente vai ter que entender do mercado como um todo, que a gente está inserido na cadeia de que a gente está inserido como um todo. Então, só dando um spoiler um pouquinho da minha própria carreira aí, que acho que permeia. Eu sei que muita gente está aqui acho que é optativa, né, que você comentou, né, professor? Essa disciplina. Isso mesmo. Mas acho que é de suma importância a gente entender um pouquinho. Lá na frente, vocês vão ser questionados sempre de uma maneira ou de outra sobre algumas coisas aí que permeiam os conceitos do marketing, tá? Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Então, aí eu acho que eu vou acabar perdendo daí vocês, né? Sim, mas eu vou te avisando aqui, viu, Matheus? Também a gente está aparecendo aqui já. Tá. Se tiver alguma pergunta aí, alguma coisa, se vocês puderem me orientar, que agora eu não consigo mais visualizar vocês, tá? Pode deixar, a gente vai acompanhando aqui o chat. Bacana. Bom, eu sempre esqueço de me apresentar, né, formalmente, por isso que eu já coloco o debate pronto aí, até meus contatos aí, meu WhatsApp, o Matheus tem, que quiser compartilhar, fica totalmente à vontade, mas está aí no QR também meus contatos, caso alguém queira conversar comigo depois. Estou há 23 anos nesse mercado de saúde e bem-estar. Atualmente eu cuido da parte mais do marketing digital, das vendas digitais da empresa e a parte de customer experience, da parte de atendimento, jornada do consumidor, de maneira geral. Como eu já falei, sou formado na Exalc, sou formado em 96, aí na Exalc. Depois de toda essa introdução que eu já falei, acabei mergulhando um pouquinho mais para fazer minha pós, meu MBA na parte de marketing, o meu mestrado na parte de administração, por essas andanças aí que eu conversei bastante já de longa data aí com o professor Eduardo, me ajudou muito nesse entendimento, fizemos muito artigos juntos aí, me ajudou realmente a abrir a cabeça para muita coisa que a gente faz hoje em dia, inclusive, né? Bom, eu peguei aqui um pouquinho o roteiro que vocês estão aprendendo aí em Marketing 1, pelo que eu entendi. Essa primeira etapa aqui que eu vou falar um pouquinho mais dessa coleta de informação, previsão de demanda, pesquisa de marketing, análise de mercado, quem é o nosso consumidor hoje em dia, jornada de compra, jornada do consumidor. Então, vou fazer uma pincelada rápida, um pouco paralelo à Sanavita, antes de entrar na Sanavita como um todo, e na segunda etapa, depois eu entro um pouquinho mais na parte de posicionamento, de propósito, de marca e outras coisinhas, tá bom? Eu gosto de começar por aqui, falando do mercado consumidor, porque muitas coisas que a gente acreditava que eram conceitos, pelo menos no passado, né, vou pegar um pouco na minha geração, o conceito que a gente tinha de avô era completamente diferente do conceito que vocês têm de avô hoje em dia, né? O avô, na minha época, era o cara que cuidava do passarinho, que arrastava lá o chinelo, ia jogar na praça, ficar jogando dama ali na praça e companhia, e hoje o avô de hoje em dia tem vários tipos já, várias personas de pessoas de terceira idade já, né, vamos chamar assim. E na contramão também as próprias crianças, né? Antes a gente tinha um certo conceito e hoje é uma geração que nasce totalmente conectada e de repente você chega numa festa e fala, vocês vão brincar junto? E fala, a gente está brincando, tio. Cada um no mesmo jogo, no mesmo aplicativo, na mesma equipe, brigando, lutando, fazendo alguma atividade junta online, né?
há 5 anos atrás, a gente não imaginava que os livros fossem acabar dentro das escolas, né? Que a gente fosse ter uma turma totalmente online, que nem a gente está tendo aqui agora, né? E, de repente, a gente inverte tudo isso e vem muito forte num novo mercado que já é presente, já é realidade, né? E já ainda está mais evoluindo do que a gente não está visualizando ainda hoje, né? Esse mercado, ele puxa muito essa jornada de compra, a jornada do consumidor, não só de compra, mas a jornada de compra, sim, sendo influenciada, né? Não vou ficar entrando em todos os detalhes, mas o próprio varejo sendo modificado, as lojas autônomas, né, que não tem nenhum funcionário, você entra e pega, de repente a gente achava que era uma coisa de Vale do Silício, de repente você já vê em São Paulo acontecendo essas lojas, e mais recentemente algumas adaptações, trazendo aí em geral, por exemplo, no condomínio, já tem uma geladeira que você simplesmente se identifica para abrir a porta, pega o que você quer e já vem debitado do seu condomínio, né? Então, modelos de atendimento autônomo, quando possível, já cada vez mais sendo trabalhado, né? A questão da integração do digital e do físico, para mim, é um dos grandes cases aí, a Magalu faz isso muito bem, traduzindo os dois universos. Um monte de serviços que aparece, né? Desde Rappi, que entrega até dinheiro na sua casa, se você quiser, o Pix, que há 1 ano, 2 anos atrás não tinha, é a grande aposta da Black Friday desse ano, a questão do pagamento com Pix, e várias outras finalidades, né? A própria internet de coisas, cada vez mais, quando a gente imaginou que fosse abrir a geladeira, e de repente a lista de compras já está montada ali na porta, né? De uma maneira integrada com um supermercado, de repente, né? E várias outras atividades, quando a gente imaginou que uma própria empresa de internet, um site de vendas, pudesse comprar 4 aviões para poder suportar as entregas na Black Friday, né? E o Bradesco, uma coisa um pouco mais recente, trazendo a questão da integração do mundo digital com o mundo real, né? A questão do assédio contra a inteligência artificial deles, trazendo como um conceito de uma problemática atual, né? Então, quer dizer, a gente começa a perceber que o mundo está se transformando e eu nunca consigo trazer os mesmos exemplos, porque o ano que vem vão ser outros exemplos, né? Então, é muito rápido essa transformação e a gente tem que estar pronto e antenado a tudo isso que está acontecendo, né? É muito difícil fazer, hoje em dia, essas pesquisas de mercado de médio e longo prazo, porque a visibilidade que a gente consegue traduzir tem muitas imprevisibilidades que acontecem ao longo do caminho, né? Trazendo um pouquinho aí de Kotler, né? Hoje em dia ele traduz muito forte essa que as empresas têm que estar ready to change, né? Prontas para mudar sempre. Então, sempre tentando identificar uma oportunidade ou o risco de disrupção naquele momento, de tentar uma coisa nova, e é uma análise do cenário que está acontecendo para a gente constantemente estar planejando e fazendo coisas novas, né? Não sei se vocês já tiveram algum conceito, algum conhecimento do mundo VUCA, que se diz, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Hoje em dia a pessoa já fala que está bunny, não é mais VUCA, VUCA já foi, agora é bunny, frágil, ansioso, não linear, incompreensível. Então, esse mundo muito veloz, muito rápido, muito digital que a gente vive e impacta em tudo, qualquer cenário que a gente pensar como marketing hoje em dia, né? A nossa forma de comunicar, de interagir, mudou por completo, né? E como se já não tivesse muita coisa para a gente pensar, veio a Covid, há quase 24 meses atrás, aí, um pouquinho menos, né? E muda, aí traz mais uma nova variável. E aí todo mundo no desespero, tinha gente que acreditava que ia ser só uma gripezinha, que ia ser só 15 dias, 3 meses, e de repente a gente está com 18 meses aí, um pouquinho mais até, ainda conversando quando que vai ter um novo cenário ou não. E muita coisa a gente aprendeu nesses 18 meses, né? E a única frase que eu gosto bastante é que vai passar. Isso eu tenho certeza completa, mas o nosso futuro já foi modificado por tudo que aconteceu em todo esse período, né? Então, e ele foi modificado porque a gente aceitou experimentar muita coisa nova, né? A gente experimentou trabalhar de uma maneira diferente, né? Hoje em dia, quantas empresas nesse período usaram a questão do trabalho remoto, né, do híbrido, de qualquer outro formato para
para poder continuar suas atividades. E aprendeu que tem muita coisa bacana por trás disso, né? A própria parte de se encontrar, de se reunir, convenções de venda e outras coisas que existem dentro da empresa, de como se comunicar com o Brasil como todo. Antigamente, colocava todo mundo no avião, trazia para cá, levava num hotel, fazia uma atividade, e hoje em dia a gente aprendeu que pode ser muito mais rápido, né? Muito mais simples fazer isso. A maneira própria de comprar, e eu faço sempre um parênteses aqui, porque não é só um comprar no site, né? Não é uma venda online no site, companhia. Hoje em dia, quem já não compra alguma coisa no WhatsApp, quem já não via WhatsApp, né? De uma maneira totalmente digital. Isso também não preciso mais ir fisicamente nos lugares, né? A maneira de estudar, que sempre foi vista como a parte do EAD, a distância e companhia, um pouco mais, sem muita qualidade, e hoje em dia a gente percebe que tem conteúdos riquíssimos e muito bem colocados nesse mundo em geral, né? Outras atividades, como relaxar, quem já não pratica yoga, vai no psicólogo, de outras maneiras em geral aí, com as suas atividades que a gente, há 2 anos atrás, nem imaginava que era possível ou que a gente estaria disposto a experimentar essa nova atividade, né? E a própria parte da telemedicina, se cuidando, fazendo outras atividades, fazendo outras coisas em geral, né? Então, esse mundo muda muito forte para todo mundo. Acho que hoje, depois desses 18 meses, algumas pessoas um pouco mais resistentes, outras menos, mas como que a gente vem evoluindo cada vez mais, né? E se mudou para a gente, mudou também para o cliente. E aí acho que fica um ponto já central em toda a nossa conversa, né? A gente viu lá atrás que tudo está mudando muito rápido, o consumidor, de maneira geral, nós, enquanto consumidores, estamos mudando o tempo todo, estamos esperando das empresas novas soluções, novas experiências, e o que a empresa vai poder oferecer para esse novo cliente que vai ser cada vez mais exigente a partir de agora, né? Trouxe alguns dados de pesquisa de mercado aqui para vocês, dados recentes do comecinho desse ano, que ano passado entraram 13 milhões de pessoas que fizeram a sua primeira experiência de compra na internet o ano passado. É muita gente falar que tem de um canal, de um ano para o outro, um crescimento desse nível no Brasil, muito forte. E a parte bem bacana é que 80% dessas 13 milhões declararam que gostariam de continuar comprando online, né? Então, você vê que... E a empresa que está pronta para fazer, atender esse novo consumidor, né? Alguns dados de mercado que apontam, se eu não me engano, eu vi no marketplace da Via Varejo, aumentou 10 vezes o número de lojas que entraram no marketplace o ano passado, do ano passado para esse. Então, se o ano passado tinha 3 mil lojas no Via Varejo, agora tem 33 mil lojas. Ou seja, a competição mudou, o número de compras de palavras na internet mudou, tudo mudou por conta dessa movimentação. E quem estava pronto para esse momento, né? Acho que fica bem interessante quem já estava olhando isso, quem já saiu com vantagem ou não, né? Alguns outros dados de outras pesquisas, essa tendência do consumidor da Euromonitor, traz que essa mudança trouxe um desejo por conveniência muito grande. O consumidor entendeu que ele não precisa gastar mais 1 hora no supermercado, ele pode pedir para entregar o que ele quer na casa dele e chega tudo bem, no Hortifruti, em qualquer outro lugar, né? Então, essa questão de pedir e cada vez mais as empresas entendendo que a parte de entrega, a agilidade, essa rapidez, foi um grande diferencial. Mercado Livre, Magalu, quem hoje em dia, de repente, não comprei ontem, chegou hoje na minha casa, né? Essa competição, esse diferencial de serviço sempre é muito bem visto hoje no mercado, né? Isso já é não digo nem uma tendência, né? Já é, de novo, uma realidade, como a gente falou lá no primeiro slide também, né? Outra coisa que a gente nota muito hoje em dia, e os marketplaces estão um novo canal que surgiu com muita força, né? O marketplace trouxe muito forte isso, né? A questão da pichinchar, né? O consumidor entendeu que ele pode pagar um pouco mais barato. Então, se antigamente eu ia sempre na loja A e ia lá no shopping para comprar um sapato, por exemplo, as mulheres sempre têm muito forte dentro desse segmento, né? Hoje em dia eu posso, se eu souber exatamente o modelo, o número e companhia, eu compro pela internet com certeza com 20% mais barato, né? Então, todo mundo recorrendo ao mundo digital, inclusive com essa questão da pechinchar, pagar um pouco mais barato, salvo, lógico, algumas coisas ainda que existem no mundo do digital, um pouco de questão de contrabando, questão de falsificação e outras coisas que existem muito forte em cima desse ponto aqui também, tá?
Outra pesquisa bem interessante que apareceu, que algumas tendências, eu resumi aqui, lógico, para o segmento mais da Sanavita, tá? Mas que algumas coisas que o consumidor, a partir de agora, começa a olhar de outra maneira, né? A parte de educação off e online, híbridas ou não, totalmente online, totalmente offline, ou mais integradas, é uma experiência que vem cada vez mais, as pessoas gostaram, fantástico poder escutar, ver aquela aula e escutar depois o vídeo gravado e tirar uma dúvida naquele ponto, e assistir em uma vez e meia a velocidade, porque é o meu time que eu gosto de escutar isso daí mais rápido depois. Então é bem interessante. As pessoas aprenderam que dá para viver um pouco gastando menos, né? Esse consumismo cada vez mais sendo questionado hoje em dia pelas novas gerações, e-commerce, muito e-commerce mesmo aparecendo. Hoje não tem um lugarzinho, uma lojinha que não tem a sua forma de vender online de alguma maneira, né? A questão da saúde mental, isolamento, as pessoas cada vez mais isoladas, cada vez mais no remoto, fechadas num quarto o dia inteiro e companhia, a questão da saúde mental, do estresse e outras coisas, que a própria questão do remoto também traz junto, né? As pessoas buscando uma alimentação mais natural e saudável, ainda assim aparece com muita força esse ponto. Aí a questão do trabalho remoto, que a gente já tinha falado, os escritórios sendo revistos, né? Muitas empresas entregando andares e andares de prédios em grandes cidades, porque entendeu que dá para fazer de um outro jeito, né? Hoje em dia, antigamente, a gente contratava só funcionário de um raio de moradia muito perto, por exemplo, de Piracicaba, que é o caso da Sanavita. Hoje em dia, a gente já tem gente em todo lugar do país, tem gente que trabalha em Trancoso e está tudo bem. Então, a gente não fica mais preso nessa questão de que se você pode pegar o carro e vir trabalhar na empresa todos os dias ou não, né? Isso abre bastante o mercado de trabalho. A parte de serviços vindo muito forte, como assinatura e realidade virtual, e a parte da inteligência artificial, trazendo os algoritmos aí por trás, aprendendo a entender melhor e a entregar com agilidade uma comunicação, um conteúdo para cada tipo de pessoa de uma maneira mais inteligente, né? Então, acho que muita coisa vem, e é legal da gente olhar essa questão de pesquisas em geral, para a gente saber para onde que está direcionando e como a empresa vai se adequar a tudo isso daí que fica no mercado como um todo, né? Vocês estão escutando, né? Que eu não estou vendo mais. Não... Sim. Maravilha. Outra coisa interessante é a gente pensar na experiência do consumidor, né? A gente fala um pouco da jornada de compra, né? Aqui está um pouquinho baixo, eu fiz até questão de aumentar um pouquinho. Aqui são os fatores que mais atraem os consumidores, em ordem, tá? Qualidade sempre aparece em primeiro lugar. Aí vem uma parte de cupons, lembra da Pechinchar lá atrás, né? Promoção, cupom, desconto, forma de pagamento, em geral. E tem uma parte muito importante da experiência do consumidor, que a gente fala de atendimento, de agilidade, de experiência de compra. Então, se a gente não tiver antenado com isso, às vezes a gente acha, enquanto empresa, que está tudo bem. Só que, você já foi lá tentar fazer a compra no seu próprio site, viu que se você não pode pagar, vou chutar alguma coisa, tá? Eu gostaria de pagar com 2 cartões, por exemplo. Ou gostaria de pagar metade no cartão, metade no Pix, por exemplo. E não tenho essa experiência. A informação não chega para mim se o produto já foi faturado, coisa simples, né? Então, como que a gente vem trabalhando cada vez mais e a empresa está antenada com isso? Agora, ponto importante, a qualidade é primeiro, então vou ter qualidade. Você e todo mundo tá olhando esse ponto, né? Então, são pré-requisitos de atuação e não diferenciais, né? Então, como que a gente vai encantando cada vez mais o consumidor? Um ponto importante que você... Filho, desculpa, eu Fica à vontade. vou explorar porque foi uma pergunta que foi enviada ontem para mim, sobre, até a gente teve marketing de serviços, né, e essa questão de perecibilidade, né, do serviço, características aí do serviço, uma delas. E aí queria que você só comentasse que existe toda uma estrutura por trás, né? Quer dizer, não é só digital, né? Colocar o e-commerce lá funcionando. Perfeito. E aí você falou, né? Por exemplo, essa questão, se a gente olhar aqui, né? Atendimento, agilidade, experiência de compra, é marketing de serviço, né? Que a gente trabalhou, ou seja, uma demanda muito forte, né? E tem que ter toda uma estrutura, tem que ter pessoas, né? E se não tiver pessoas ali,
não tem como armazenar aquele atendimento, né? Você tem que estar lá, a pessoa tem que, né? Se não tiver, perdeu, né? Perfeito. Não tem como eu outro dia falar, desculpa, eu não estava, agora eu, né? Atrasou o pedido ou a pessoa ficou sem resposta. E eu acho que às vezes tem uma ilusão, né, Atílio, e falar assim, não, eu vou, né, colocar, como se falar, né, de marketing digital, mas precisa de conteúdo, precisa postar, precisa, enfim, comentar, ter uma resposta, né, sobre os comentários, e a mesma coisa isso no delivery, porque tem dos produtos aqui que um dos grupos está fazendo para o trabalho final, é um delivery, né? Então, eu acho que, às vezes, esses conceitos mais clássicos de marketing, às vezes, eles têm uma dificuldade, né, de trabalhar, né? Só rapidamente, só dessa importância aí do atendimento desse back aqui, né? O que está por trás aí. Não, perfeito comentário, professor, e é exatamente isso, tem um trabalho gigante por trás, tanto em montar estratégia, táticas de atuação, quanto de pessoas mesmo para operacionalizar tudo isso que acontece. Por exemplo, eu tenho uma equipe que fica monitorando todo santo dia, tudo que está acontecendo, comentado, postado, fica até a provocação, vocês entrarem no Instagram, por exemplo, da Sanavita, pegarem qualquer post que tem ali e faz um comentário, faz uma pergunta para ver em quanto tempo vocês vão ser respondidos ou não. Tem toda uma equipe por trás que está o dia inteiro olhando isso. Lógico, a gente teve que também pensar em apps para facilitar toda essa integração, né? Existem apps que hoje em dia a gente trabalha para ser unificação de canal de comunicação com o consumidor, né? Então o cara pode perguntar por onde ele quiser, pelo chat, pelo Instagram, por um e-mail, por um formulário, e cai tudo numa fila de atendimento para a gente facilitar todo esse dia a dia, né? E, com certeza, eu nunca abandono, porque uma estratégia muito bem pensada, olhando o consumidor, não robotizado, é o grande diferencial. O consumidor tem que se sentir único, a experiência dele vai ser para ele, e não simplesmente porque eu, de repente, acertei o e-mail para ele, né? Ele tem que se sentir exclusivo ali no meio da história. E um último ponto que você falou, que está ali, a questão da agilidade. Hoje o consumidor quer muito ágil tudo. Se ele manda uma pergunta para a empresa, pelo WhatsApp, por exemplo, ele vai ficar com o celular na mão esperando a resposta. E se você te falar, não, estou no horário de almoço, desculpa, perdeu. Um último ponto importante também dizer que o próprio Marketplace, que é um grande canal, a gente vai falar dele até o final, ele avalia todas as empresas perante as suas notas de experiência que ele está dando ao consumidor, quer seja se entregou no horário, se entregou no tempo combinado, se não teve reclamação, toda a parte de se o consumidor está satisfeito, se não pediu devolução, ou várias outras coisas aí que impactam nessa nota que a empresa, que a loja tem dentro do marketplace. E isso faz com que ele apareça primeiro ou não, ou seja, tenha mais vendas ou não. Ou seja, o marketing de serviço está totalmente atrelado ao sucesso hoje no mundo digital. Não tem como mais desvincular. E o consumidor está cada vez mais exigente, né? Exigente e não mais fiel, né? Porque ele já aprendeu também que tem uma loja do lado que também está oferecendo quase a mesma coisa parecida com que você, né? Por que ele vai ser fiel a você, né? Então a experiência tem que ser constante, né? Perfeito, obrigado, Atílio. E do lado, assim, não é do lado da esquina, né? Do lado na tela do computador. Na tela do computador, na tela do celular, né? Essa é a coisa mais complicada que existe. E um ponto importante de citar, acho que é exatamente o que eu ia complementar aqui agora, que, olha que interessante, 76% das empresas acreditam que oferecem uma boa experiência para o cliente, mas 50% dos clientes entendem que eles têm uma boa experiência com a empresa. Ou seja, de cada 4 clientes, tem um cliente que a empresa acha que está atendendo bem e ele não está sendo bem atendido. Então, 25% dos clientes que a empresa acha que está tudo bem, ele não tá satisfeito. Então, como que a gente vai olhar a mesma coisa, né? Esse consumidor está olhando do mesmo lado que a gente, né? Então, essa brincadeira que a gente trabalhar bem o consumidor, 80% afirma que dão preferência, não fidelidade, tá? Pelas marcas que preferem uma boa experiência. E tá aí, acho que a Magalu, eu dou um exemplo, não tem nenhum problema de falar disso, os marketplaces como todo, né, Mercado Livre, trouxeram um nível de experiência de entrega, por exemplo, totalmente mudou o patamar do jogo, né?
quem antigamente, e não tenho vergonha de falar isso, há 3 anos atrás, mais ou menos, a Sanavita, a gente parava, fazia férias coletivas no final do ano. Agora, como que eu vou fazer uma férias coletiva se eu tenho que entregar em 24 horas, no mundo digital que nunca para? Então, hoje em dia, a gente não consegue mais ter esse mesmo conceito, por exemplo, né? Só um ponto, Atílio, que você comentou, o Matheus, hoje é o especialista aí nessa parte de fidelização, né? Estou brincando, ele está dando risada aqui, porque a dissertação dele trabalha um pouco esse lado, né? Ou seja, como a fintech pode fidelizar, né? Como via atendimento, via satisfação, né? Via desejo aí realmente de aumentar o custo de mudança, não oferecendo só programas, né, de fidelidade, desconto, mas sim por qualidade, né, no atendimento e no serviço prestado, né? Não sei se o Matheus quer falar um pouquinho, só dar um... Eu especialista, não, estou bem longe de ser especialista. Mas eu acho que, sim, a minha dissertação ela vai trabalhar nessa questão de qualidade, né? Na verdade, eu estou tentando ampliar a questão da confirmação de uma experiência, né? Se a pessoa tem se a expectativa que ela tinha, ela foi confirmada a expectativa, e isso faz com que ela tenha uma intenção de continuar utilizando o serviço de fintech e tudo mais. E aí, sim, a partir de satisfação, de qualidade de sistema e tudo mais. E aí eu puxei um braço para também ver se quanto mais a pessoa tem uma intenção de continuar utilizando aquilo, de continuar naquele serviço, né, nessa empresa, né, como cliente, se ela tem uma satisfação, uma dinâmica de tentar indicar aquilo, né? Então, se eu tenho uma intenção de continuar, eu tenho probabilidade maior de indicar aquilo para as pessoas mais próximas. Então, estou vendo isso e trabalhando com um ponto negativo do risco percebido, né? Também a gente sabe que as pessoas, quando falam em dinheiro e questão tecnológica, existe aí uma relação de risco que a gente está tentando perceber se ela influencia muito ou não, sabe? Estamos trabalhando no ponto. Muito bom, obrigado. Valeu, obrigado. Esse conceito é bem interessante, porque o consumidor vai mudando ao longo do tempo, né? Hoje eu posso estar super satisfeito com, sei lá, com a empresa que eu me relaciono, mas daqui a um tempo, por alguma experiência negativa, muda por completo, né? Então, tem muitas ferramentas hoje em dia, inclusive, que já nativamente, já muito naturalmente estão dentro das empresas, né? Por exemplo, Opinion Box e outras empresas que, ao final de algum processo, pode ser de compra, pode ser de atendimento, pode ser de coisa, geralmente é disparado uma pesquisa para saber exatamente, acho que esse ponto que o Matheus está falando, né? E aí, como que você está? Está bem comigo? Quem é mestre de fazer isso? Acho que é o Itaú, né? Toda vez que o gerente liga, na sequência vem um SMS perguntando se como foi e tudo mais. E hoje em dia as empresas estão abordando bastante esse ponto, né? A gente trabalha isso eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, na avaliação, a gente visita muito o nutricionista que prescreve a nossa marca, e a gente usa a mesma metodologia para saber exatamente como está a afinidade dele com a nossa marca, né? E geralmente a gente tem uma régua bem alta, e não só nós, né, muita gente do mercado. Se a pessoa dá 9, 10, realmente ela tem uma fidelidade muito boa. Se ela dá 7, 8, eu diria que ela está morna. Abaixo de 7 já é um detrator, um risco muito grande de se perder essa pessoa, ela não ser mais fiel à sua marca. Então, só para vocês terem uma noção de como que a indústria por trás, né, tá olhando esses dados, e isso vai também direcionando o esforço também de que a gente pode fazer para cada segmento de consumidor, né? Bom, essa primeira parte aí, da parte de mais olhando o mercado, vocês viram que eu não entrei muito na esfera só da Sanavita, né? Lógico, a Sanavita está inserida em tudo que eu comentei. Agora, falar um pouquinho só mais quem é a Sanavita, da onde que a gente veio e para o que a gente faz hoje no mercado, né? Acho que não tem como começar, né, numa aula de marketing, falar de Sanavita se não falar de propósito, né? Por que a gente faz o que a gente faz hoje em dia, né? E aí são as escolhas, eu acho que definem o propósito, são as crenças que movimentam a empresa como um todo, no que a gente acredita que o mundo precise um pouco mais, no que a gente acredita que a gente possa contribuir, e o que entusiasma a gente fazer tudo isso, né? Então, acho que é uma discussão muito legal. Hoje em dia está muito na moda, né, falar de propósito, muita gente falando de propósito. Eu digo que a Sanavita já nasceu com esse propósito muito claro. Ela nasceu de uma
um sonho de uma pesquisadora de alimentos, de nutrição, dentro da universidade, e que poderia ser movimentada a saúde das pessoas através disso. E basicamente é o mesmo propósito que a gente perdura até hoje. Lógico, a gente veio reescrevendo ele ao longo do tempo para ganhar uma comunicação mais atualizada, mas eu diria que a essência é sempre a mesma desde a sua criação. Quando a gente fala de propósito, né, quando a gente vende, o que a Coca vende, o que a Starbucks vende, a Airbnb e companhia, qual é essa grande mensagem que fica, né? Airbnb, eu uso o aplicativo porque ele me gera uma confiança, um baixo custo, um conforto. O Uber, pela rapidez, se o cara demorar mais de 9 minutos para chegar na minha casa, eu já cancelo, vou pegar outro. Ah, não, o Uber tá assim, ou assado, né? Vou pegar uma outra experiência. E aí é legal de pensar nisso, né? Porque a Sanavita pode vender muitas coisas, né? Pode vender colágeno, pode vender isso, vender aquilo, mas na real, o que está por trás de tudo isso, né? Qual é esse propósito que movimenta tudo que a gente quer vender? Aí a gente trouxe uma metodologia, isso tem uns 2 anos mais ou menos, bem interessante, que a gente imagina duas ilhas, né? Uma ilha da felicidade e uma ilha das dores. E o que pra gente, quais são as palavras que tá uma de cada lado, né? Se pegar da Ilha das Dores, baixa autoestima, falta de disposição, ansiedade, frustração, estresse, muitas palavras que a gente vê naturalmente acontecendo no dia a dia do mundo que a gente vive hoje em dia, né? As pessoas cada vez mais ansiosas, mais frustradas, o estresse lá em cima, por N situações, nem vou discutir os porquês aqui, né? Na Ilha da Felicidade, lógico, o oposto, mas indo mais para autoestima em alta, vitalidade, bem-estar, amor próprio, relacionamento positivo, plenitude e várias outras palavras que podem ser encaixadas aí também. A gente gostaria de convidar realmente todas as pessoas que passassem de um lado dessa ilha para outro. E a empresa vai ter essa função de ser essa ponte entre o que a gente acredita que fica como dores, para levar para essa felicidade. E a parte bacana aqui que eu sempre gosto de reforçar, que cada pessoa vai passar por essa ponte na sua velocidade. Tem gente que vai querer passar correndo, tem gente que vai querer dar um passo e verificando se ela está firme ou para dar o próximo passo. E está tudo bem. Cada pessoa dando um passo, indo para esse caminho, melhorando um pouquinho mais a sua própria versão, tá bem para a gente. Se a pessoa ao longo da vida inteira deu 3 passos, com certeza ela já está mais perto da felicidade do que das dores. E isso que a gente pensa muito e tenta despertar nas pessoas a melhor versão dela. Por conta de tudo isso, nasceu o nosso propósito, né? A gente quer cuidar das pessoas para que elas possam cuidar do mundo. Se a gente quer mudar o mundo, a gente consegue mudar o mundo pelas pessoas. E as pessoas só conseguem mudar o mundo se elas estiverem com vitalidade, com vontade de fazer o bem, com saúde, com disposição, senão elas ficam lá reclamando dentro da casa dela e o mundo fica cada vez pior, né? Então é isso que é o nosso grande propósito. A gente quer que as pessoas fiquem cada vez melhores para mudar o mundo sempre para o melhor, né? E o que é esse mundo que a gente imagina? Qual é a nossa visão? Um mundo cheio de bem-estar, beleza e prazer de viver para todos, né? Eu sempre olho essa frase, me choca, eu sempre fico pensando, né? Principalmente quando eu olho a última, prazer de viver para todos, né? Um mundo onde a gente ainda sabe que tem fome, que tem muitas violências em todos os sentidos, né? Não vou entrar nos detalhes de cada uma delas aqui, onde tem muita desigualdade, onde tem muita pontos a serem melhorados em geral, né? Muito suicídio, muitas outras coisas que vêm, né? Então, e como que a gente consegue mudar um pouquinho? Pode ser até utópico, mas se a gente não acreditar no nosso sonho, a gente não consegue mudar. Então, aquele mundo que a gente quer construir é esse mundo aqui, um mundo com bem-estar, com beleza, prazer de viver para todos. E a gente sabe que sozinho a gente não vai fazer nada. Então, a gente quer convidar todo mundo para que a gente consiga fazer isso, quem acreditar nessa proposta, e que as pessoas estejam bem, para que assumam essa árdua e longa tarefa que a gente tem para fazer, né? Como a gente escolheu qual caminho, é muito fácil falar de entregar um mundo assim, né? Mas a gente tem que fazer escolhas. E a nossa escolha foi através da nutrição, através da alimentação, que a gente conseguisse propiciar o bem-estar, a beleza e o prazer de viver para todos. A gente poderia atuar em várias outras frentes, né? Desde coach, spas,
qualquer outra frente, mas a gente escolheu, através dos alimentos, fazer essa atuação da empresa dentro do seu propósito. Um pouco de linha do tempo aí, de histórico, a Sanavita tem 37 anos, foi, como eu falei lá atrás, foi criado por uma professora de nutrição de alimentos, que trouxe muito esse DNA da empresa até hoje. Você vê que a gente não perde, a gente queria mudar muito a saúde das pessoas através da alimentação. Um dos primeiros produtos que a gente lançou foi um produto para base de controle de peso. E é bem interessante porque a gente, desde o começo, lá de 84, uma época que tinha muito, estava no auge fast food, McDonald's e outras coisas, enlatados e companhia, a gente entendeu que alimentos mais saudáveis, alimentos mais com proteínas vegetais e outras coisas, poderiam ajudar uma crescente que a gente já visualizava lá atrás, que já estava acontecendo no mundo, com aumento de colesterol, aumento de diabetes, aumento de tipo de cânceres relacionados à alimentação e várias outras coisas que hoje já é mais comum a gente conversar, mas lá atrás pouco se conversava. Então a gente não queria emagrecer a pessoa simplesmente pela parte estética dela. A gente queria que ela emagrecesse porque a obesidade, o sobrepeso, a obesidade mórbida, gera outros problemas na saúde, na disposição, no bem-estar dela. Não uma questão estética, mas uma questão realmente de conceito mesmo, né? No ano 2000, a gente faz uma transição e cria um centro de pesquisa para exatamente descentralizar a parte da credibilidade da empresa. Antigamente era muito vinculada à sua criadora, a doutora Juscelene Salgado, e a gente trouxe para o centro de pesquisa essa fortaleza do conhecimento. Então, assim como a gente conhece, acho que todo mundo tem alguns exemplos aí, né? Todo mundo acredita muito forte na equipe de desenvolvimento e inovação da 3M, por exemplo, mas ninguém consegue falar o nome de um pesquisador que está lá dentro, da Nestlé, da Danone. Vários são referências, mas que tem um centro de pesquisa forte. É mais ou menos no mesmo conceito que a gente traz, e isso vem durando já 20 anos aí, que a gente nunca parou de investir muito dinheiro em cima do centro de pesquisa. Isso traduz em várias coisas, como pioneirismo, inovação, como foi a marca pioneira do mercado em 2006 a lançar colágeno. Hoje está muito na moda falar de colágeno, né? Tem colágeno em tudo, mas estamos aí há 16 anos, quase, trabalhando essa frente aqui no Brasil, assim como há 1 ano, 2 anos atrás, a gente foi a primeira marca nacional a lançar o ácido hialurônico oral para a questão de linha de beleza também. Então, tem várias frentes aí para a gente pensar como uma empresa familiar. Uma ponta importante dizer, né? O que a gente entende como empresa familiar? Uma empresa onde as ações da empresa estão na mão de uma única família. Simples assim. Todas as outras estruturas deveriam ser iguais a uma empresa de capital aberto. A cobranças, a governança dela, por isso que é a questão da governança corporativa que eu coloco ali, tá? A gente vem trabalhando nesse tópico também há mais de 12 anos, isso ajudou muito a empresa e tira aquela informalidade que existe naturalmente. Quando a gente fala de empresa familiar, a gente pensa uma empresa pequena, cheia de conflito, onde o tio briga com o irmão, faz isso, faz aquilo, né? Não, tem que ter todas as regras para a gente conduzir a empresa muito bem, né? A cobrança do próprio CEO da empresa, quem vai cobrar, o conselho consultivo, não vai ser um conselho, quais são as regras para aquele ano, para evitar qualquer tipo de coisa que, vou construir uma casa na praia, não vou investir na empresa esse ano. Pelo contrário, a empresa tem que ter sua autonomia de rodar perante as regras pré-estabelecidas, tá? Não sei se tem alguma dúvida, alguém quer fazer algum comentário, Acho que, por enquanto, não. Tinha uma pergunta da Lívia. Lembra, Lívia, na última aula, no finalzinho? Você quer colocar já? Como que foi o desenvolvimento e implementação da loja física, né, professor? A gente estava discutindo sobre o exatamente. assunto. Falando... Perfeito, isso mesmo. Nesta, bem, obrigado. Bem colocar aí no time, né? Talvez até pode pôr aí nesse timeline aqui, né? A loja física, né? Porque a gente estava falando de algumas assim, marcas, né? Terem lojas próprias. Quem está lançando hoje
é a Sadia, né? A BR Foods está lançando Mercado Sadia, né? Tem até um logotipo bonito, é uma loja conceito, já tinha, né? Lá perto da USP, inclusive, né? Lá de São Paulo, mas era muito pequenininha, né? Agora eles estão lançando mesmo, né? Acho que vai ter aí em alguns lugares, é tipo um açougue, né? Tem as marcas do produto Sadia. E eu acho que, se puder contar um pouquinho, acho que é importante. Tá. Eu vou falar um pouquinho mais de canal lá na frente, mas como eu acho que é um tópico à parte aí, é um tópico bem interessante falar sobre canal, né? Acho que até fazendo um pouco de histórico aí, esse foi um dilema, acho que na indústria como um todo, né? Como que a gente atua muito forte na questão de canal, porque o canal está muito vinculado com aquele primeiro slide, com a mudança que o mundo está acontecendo, né? E sempre a gente está tendo que movimentar ele de alguma maneira. A gente passou por diversas fases na empresa. Bem no começo, lá no final dos anos 90, mais ou menos, a gente tinha um conceito de criar quase como se fosse franquias da marca, mas a gente entendeu que a gente não tinha um portfólio tão grande para sustentar tudo isso a médio e longo prazo. Então, a gente optou por descentralizar o sistema de franquia lá atrás, falando, e a gente ampliou o que a gente chamava no canal especializado. Por que especializado? Porque ele oferecia um nível de serviço diferenciado para o consumidor. Quando eu entrava numa loja de produto natural, por exemplo, ou uma loja de manipulação, você tinha um nível de explicação muito melhor quando você entrava no supermercado ou numa farmácia. Hoje em dia, as farmácias já melhoraram muito, tá? Mas isso daí eu estou olhando lá nos anos 2000, mais ou menos. A gente tentou fazer, em alguns momentos, as lojas físicas próprias, lá atrás, para trabalhar muito mais uma experiência, um entendimento do consumidor e outras frentes. Porém, a gente também sofremos algumas dificuldades para exatamente que é custoso fazer tudo isso, é uma operação gigante, a gente está falando de atendimento ali por trás, né? Quando a gente entra num shopping, quando a gente entra numa experiência, 24, dependendo dos horários aí, 7 dias por semana, né? É bem trabalhoso todo esse sentido. A gente resolveu focar lá atrás em outras formas de expansão da marca, então a gente daí acabou abandonando. Hoje a gente não tem nenhuma loja física própria, tá? A gente atua exatamente via parceiros. A gente tem alguma segmentação em cima desses parceiros, então tem o que a gente chama de PDX, que é um ponto de venda experiência, vamos chamar assim, onde a gente tem alguns acordos com algumas lojas importantes em algumas cidades, que a gente garante o treinamento, o mix de produto completo e várias outras frentes nesse sentido. Então, a gente basicamente foi para um caminho ainda de parcerias para a gente conseguir atuar no Brasil como um todo. E depois a gente expandiu muito forte nos canais maiores, né, no grande varejo, como drogaria hoje em dia, que depois da pandemia acabou tendo uma força muito forte em geral. Tá? A gente não abandonou ainda, temos alguns projetos dentro da gaveta para voltar a falar sobre lojas próprias, mas no momento a gente não tem nenhuma loja própria atuando de maneira física. Existe um movimento, quando a gente fala de loja, não sei foi exatamente qual a amplitude aí da pergunta da loja física, né? O que a gente nota muito forte nos últimos 2 anos, a indústria está começando a operar muito mais próxima do consumidor final. Tanto é que a Sanavita tem uma frente interna, que a gente tem uma divisão muito clara na área comercial entre B2B e B2C, business to business, business to consumer. Eu fico com a parte do B2C, toda venda diretamente ao consumidor final. A gente quer conversar com o consumidor final, quer entender o hábito dele, e isso o mundo digital permitiu fazer de uma maneira muito forte, né? Hoje, se eu quiser comprar qualquer coisa na internet, de marcas grandes, marcas importantes, eu entro no site deles e compro, né? Antigamente sempre tinha um atravessador, né? Hoje em dia está encurtando essas cadeias com toda certeza. Não sei se eu consegui abordar os pontos principais aí, professor. Sim, com certeza. A Lívia está agradecendo aqui. Obrigado, Atílio. Excelente. Maravilha. Acho que tudo, voltando então na Sanavita, todo esse conceito que a gente criou aqui, é importante, a gente traz alguns pilares, né? Esse propósito traz alguns posicionamentos. Isso é bacana, porque quando você planeja, no ponto de vista de marketing, e você, através de pesquisa, valida que isso acontece, fala, opa,
acho que a gente está conseguindo cumprir bem o trabalho. A gente pergunta muitas coisas no mercado, faz pesquisas de mercado, né, se conhece a marca, o que ela acha da marca e tudo mais, e palavras-chave como credibilidade, qualidade, inovação, marca premium, produtos com matéria-prima de ponta, de alta qualidade, sempre aparecem, né? E isso é fruto de todo esse trabalho, dessa construção que vocês viram para trás. Não adianta nada eu falar de credibilidade e não investir em pesquisa, por exemplo. Isso me dá credibilidade. Nosso sistema de qualidade, nossa gestão de qualidade é muito pesada na empresa, ao nível não de alimentos, mas de medicamentos, que a gente opera muito forte com algumas parcerias de laboratórios, por exemplo, e o nosso padrão de qualidade é de laboratório farmacêutico, tá? Então, isso traduz muito forte para a gente, e o que a gente não abre mão. Pensando na matriz de Canvas, lá nossos fatores críticos aqui, as atividades principais, né, que a gente precisava realmente focar para ganhar o nosso diferencial de mercado. Tá? Um ponto que o marketing de serviço aí é entrando, né? Não adianta nada também tudo isso, e a gente tem que ter um tom de linguagem muito adequado ao consumidor, né? Para trazer essa experiência. A gente fala que nosso tom sempre é muito acolhedor. A gente quer conversar muito perto da pessoa, e esse é um desafio que a gente sofre muito, muito, muito intenso, que a gente quer ter esse lado expert, de proprietário do conhecimento, que passe essa confiança para o consumidor, mas ao mesmo tempo eu quero ser perto dele. Mas perto que tenha um limite, lógico, para a gente conseguir esse equilíbrio. Não vou ficar chamando o consumidor de minha fofa, de alguma coisa nesse sentido, que eu vou para um outro tipo de tom de comunicação, né? Mas eu vou estar perto sempre do consumidor. Então, agora no mês de novembro, a gente está pegando uma grande parte dos consumidores, recebendo, por exemplo, uma caixa, a gente mandou personalizar uma caixa, encomenda especial para você, abrindo aqui a caixa, fiz uma adaptação aqui para a gente conseguir ler. Esse pedido foi montado com muito amor e carinho pela equipe de logística. Então, alguns formatos de comunicação, alguns consumidores, em algumas ocasiões especiais, uma carta escrita à mão pela nossa equipe, agradecendo a parceria. Então, esse tom muito de proximidade do consumidor é um que dá um final da experiência dele muito boa. Não adianta ele só comprar um colágeno e ter ou não resultado técnico. Ele tem que ter com outros fatores aí por trás para a gente conseguir ter um engajamento dele com a marca como um todo, né? Um ponto importante, a Sanavita nasce lá atrás, então, como uma parte de alimentos voltados para a saúde. Um tempo a gente explorou muito forte a parte de alimentos mais saudáveis, mais naturais. Depois a gente veio se especializando na parte de nutrição como um todo. E depois, nos últimos 3 anos, a gente explorou muito a parte de nutrição estética. Algumas pessoas devem até conhecer a marca Sanavita mesmo. Conhece a Sanavita? Conheço, a empresa que vende colágeno, a empresa que vende ácido hialurônico, a empresa que faz alguma coisa para a mulher, né? Geralmente é isso que aparece aí nas pesquisas. E cada vez mais agora a gente se apropria disso. A gente já é muito, essa marca nacional muito reconhecida na parte de nutrição estética, e agora a gente amplia e vai para uma empresa que olha muito, muito forte a jornada da mulher, durante a vida da mulher. Não somente na parte estética, mas com todos as dores que essa mulher passa ao longo da vida. Essa mulher vai se modificando, né? Os sonhos, as dores, as angústias de uma mulher de 20 anos é diferente de 30, que é diferente de 40, e por aí vai. Então, a valorização que ela dá para alguns fatores ao longo dessa vida vai mudando, e a empresa quer ficar muito perto dela. Sempre a empresa não teve receio de falar que ela é uma empresa mais feminina. É uma empresa que gosta de ter um tom mais delicado, é uma empresa que conversa melhor, de uma comunicação mais para a mulher. Ela não é excludente, tá? Isso é um ponto que a gente aborda bastante dentro da empresa. Nesse mundo meio maluco que a gente vive hoje em dia, né, do certo e errado, a única coisa que a gente defende, a gente não quer excluir ninguém. Mas como que a gente pode também manter o nosso foco no que a gente quer fazer também em geral, tá? Um raio-x do nosso cliente atual é uma mulher preocupada com saúde, envelhecimento, beleza, ela é informada, ela é independente, ela é esclarecida.
Eu trouxe algumas informações aqui rápidas de Google Analytics, por exemplo, dados reais, tá? Que aparecem no nosso site. Então, hoje, 84%, por exemplo, dos nossos visitantes do nosso site são mulheres. Tá? Os homens significam em torno de 15% a 20% no máximo da operação como um todo. Por faixa etária, no mundo digital, a gente tem uma faixa principal de 25 a 34 anos. De 35 a 44 é a nossa segunda maior faixa. Então, como que a gente vem ao longo aqui oferecendo outras soluções e alternativas para resolver as dores de cada fase de cada mulher dessa daqui que está ao longo do tempo. Tá? E aí a gente entra numa maluquice gigante chamada marketing digital, comunicação digital, como a gente quiser chamar em geral. Parece que é uma coisa simples, né? Eu vou fazer marketing digital, vou abrir meu canal no Instagram, né? Então, o Instagram está aqui. É um desse parafernália gigante que fica aqui, desse mecanismo, desse motor que fica aí por trás. E como o professor fala lá atrás, que tem muita coisa por trás de tudo isso, é muita coisa mesmo, né? É muita gente pensando, muita gente conversando com influenciadores, pensando em social ads, qual é o anúncio que vai estar rodando agora, depois do feriado, teve feriado na terça-feira, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, qual é o público do Pinterest, é diferente do público de Facebook, de TikTok, seu público é mais novo, você vai estar no TikTok, não, seu público é mais velho, você tem que estar no LinkedIn, blogs, conteúdos em geral, toda essa análise do que aconteceu no final de semana, que dia, que horário que é melhor, que o seu público mais navega em geral, todas as ferramentas de SEO, de buscas orgânicas. Hoje em dia, se eu digitar colagem no Verisol, a Sanavita aparece em segundo ou terceiro lugar de maneira orgânica. Tem todo um trabalho para construir tudo isso, né? Tem muito artigo, tem muitas outras coisas para a gente poder elevar como um todo. Então, como que a gente, a parte de Google Ads, né, palavras patrocinadas, hoje em dia, se você digitar colagem Verisol, com certeza tem 3 ou 4 anúncios antes de aparecer a parte orgânica aqui. Então, quer dizer, toda essa automação, para onde que eu quero chegar e, principalmente, para quem eu quero atingir, é o grande senão de hoje em dia, né? Como que eu faço a captura desse lead, como que eu converto esse consumidor numa pessoa interessada pela marca, e a partir daí eu começo a oferecer conteúdo para ela de uma maneira mais inteligente, né? Para que ela até lá no final da história ache que eu sou uma alternativa válida para resolver a dor dela. Então tem muita coisa integrada aqui que a gente tem que pensar. Estou dando uma pincelada, é lógico, eu puxei um pouco mais sardinha para o mundo digital, que é onde eu navego mais no meu dia a dia. E isso derruba depois de uma maneira integrada, inclusive nas lojas físicas, né? Quanto mais integrado tudo isso tiver, mais fidelidade e execução ímpar a gente consegue fazer, né? Um exemplo que eu estava falando lá atrás daqui dessa mulher, eu trouxe aqui um exemplo real, tá? Fruto desses resultados, aqui eu, lógico, resumi muito forte aqui, tá? Mas a gente vem estudando cada segmento dessas pessoas aqui. E aí, peraí, quem que é essa mulher eu vou pegar o exemplo que a gente trouxe dessa mulher. Eu preciso alavancar mais... desculpa. Esse cluster aqui, de 35 a 44. Mas quem é esse cluster aqui? Qual é essa mensagem? Quais são as dores dessa mulher aqui de 35 a 44? Né? E a gente começou a pesquisar via várias pesquisas de Google Analytics e outras coisas que essa mulher, por onde essa outra mulher também navega na internet. Ela busca coisas de momento chefe de cozinha, ela gosta de cozinhar, mas cozinhar não, para fazer o almoço da família todo dia, mas aquela coisa meio Masterchef mesmo, que o pessoal acompanha, gosta de fazer um prato mais elaborado hoje em dia, gosta é uma pessoa muito visual, ela gosta de coisas do seu jardim, da vida verde, vamos chamar assim, amante de livros, gosta de cultura, gosta de teatro, esportes, reality show, ela acompanha, é uma pessoa muito família. Então a gente veio trazendo as dores dela aqui, inclusive, para falar o que eu preciso resolver dessa persona aqui. Essa persona que a gente até batizou ela aqui para a gente ter um estereótipo, né? Da gente conseguir falar, bom, eu quero atingir esse público, depois a gente validar se está certo ou não. É uma pessoa que busca, nessa faixa geralmente de 35, 45 anos, essa pessoa geralmente, lógico, hoje em dia as tribos são muito diferentes, tá? Mas eu tenho que pegar numa média quem é o maior público que ainda hoje em dia prevalece.
geralmente essa pessoa tem um filho pequeno, a gente busca por esse equilíbrio entre a vida profissional, a vida familiar dela, romântica, com o marido, o momento dela com o marido, porque agora tem filho, tem que dividir agora o tempo dela com o marido, com o filho, com ela mesma, né? Ela está buscando esse resgate da autovalorização, ela se abandonou por conta da empresa, se abandonou um pouco por causa do filho, se abandonou um pouco por causa do marido, e está buscando esse resgate. Falou, peraí, eu sou a pessoa mais importante nessa rotina como um todo, eu quero me manter jovem, eu quero me manter... Ela já sente na pele alguns sinais do envelhecimento, algumas rugas, pé de galinha, celulite e várias outras coisas, que falou, peraí, eu posso passar um pouco mais naquela ponte que a gente falou, né? Ela já tem essa maturidade de entender a ponte do lado de lá e quer passar em geral. E aí a gente começa a traduzir mensagens através de técnicas de inbound, técnicas de Google Ads e outras coisas, para oferecer um conteúdo destinado a ela. E toda vez que a gente vai aprovar uma peça, a gente põe aqui do lado, peraí, essa peça conversa com essa pessoa aqui, essa peça, se eu apresentar para aquela persona aqui, talvez ela falando, isso não conversa comigo, porque essa pessoa aqui está muito velha para mim. Eu não me identifico com essa persona. Eu tenho uma mesma peça, com outros dizeres, exatamente para a persona mais jovem. E aí a gente vai oferecendo conteúdos personalizados para cada uma dessa tipo de persona, que a gente vai definindo quem a gente quer atuar. Porque se a gente não realmente não fechar o foco na internet, vira terra de ninguém, né? Alguma dúvida? Atílio, com licença, professor, também. Como que é feita a pesquisa para levantar esses dados atualmente? Assim, como que você consegue levantar esses dados de, por exemplo, a mulher com mais de 35 anos, ela tem tendência tal, a mulher com menos de 35 anos tem tendência tal? O mundo da internet é mais fácil, eu diria, que tudo que a gente faz está rastreado, né? O pessoal fica preocupado de se está pondo chip na vacina. Eu falei, você está com o celular no bolso, já está rastreado, né? Então, qualquer navegação que você faça hoje, os mecanismos de, principalmente Google, Facebook e companhia, eles traduzem. Aí eu consigo fazer um mapa ao contrário. Bom, já que essa pessoa está navegando, ele começa a fazer algumas coisas correlatas. Essa pessoa também sempre navega por sites vinculados a coisas de cozinha, por exemplo. Essa pessoa é uma compradora de coisas de planta de casa, por exemplo. Então, o Google vai identificando isso pelo conteúdo que você absorve da internet e vai oferecendo essas tipos. Ele não individualiza, tá? Ele não vende pela questão de LGPD e companhia. Ele não personaliza, não sei o e-mail dessa pessoa, mas eu sei que, na média, essas pessoas têm esse comportamento. Que legal, Atílio. Muito obrigado. Tá. Tem um dado interessante, vou até compartilhando aí com vocês o que já chegou a acontecer lá na Sanavita. Eu defini uma persona, a gente foi lançar um produto, e eu defini uma persona, tá bom, essa persona vai ser assim, assim, assado, uma mulher assim, uma mulher assada, vamos fazer uma publicidade de Google em cima dela. Aí eu joguei a propaganda lá, deu patrocinado na internet, e não deu nada certo. A conversão dele foi muito baixa, eu não consegui fazer as pessoas... Daí eu fiquei muito na dúvida, se era o criativo, se era as palavras, o que estava acontecendo, por que não deu resultado, se a gente errou a persona, por exemplo. Uma coisa muito simples que hoje em dia é possível se fazer. Eu posso simplesmente pegar... esse produto já tinha sido lançado, tá? Eu tinha 3, 4 meses de lançamento do produto. Eu peguei todo mundo que comprou na internet durante esse período, mandei essas pessoas para o Google e falou, encontre pessoas parecidas. E o algoritmo do Google vai tentando encontrar, bom, essas pessoas que você me mandou, eu te mandei lá 100 pessoas para ele. Ele falou, essas 100 pessoas gostam mais ou menos de coisas parecidas assim, assim, assado. Aí ele começou a mostrar essa mesma patrocinado para pessoas com esse mesmo perfil, por exemplo. Aí ele mesmo identificou quem são essas pessoas e começaram a aparecer, foi um puta case de sucesso que a gente teve de conversão. Então, existem muitos mecanismos nessa esfera do mundo digital muito forte, que eu acho que não tem muito mais voltas, né? De alguma maneira, a informação do consumidor é o que está valendo o ouro hoje em dia, e tem muita empresa que já é o grande negócio das empresas hoje em dia, né?
Bom, falando um pouco mais daí saindo um pouco mais da persona, da segmentação que a gente atua e tudo mais, falamos, né? Falar um pouco mais de comunicação, canais, daí a gente explora outros pontos aí em geral, tá? Desde o ano passado, desde o ano 2020, quando começou a pandemia, a gente tinha duas opções. Ou a gente enxugava, mandava a gente embora, ficava esperando a onda passar, né? Ou a gente ia para cima do mercado, e a gente resolveu ir para cima do mercado. Então a gente fechou uma parceria com a Débora Seco, que virou embaixadora da marca desde então, desde o ano passado. A gente renovou para esse ano inteiro também. Esse ano ela vai ter muitas coisas aparecendo, né, na mídia mais para frente. O pessoal está gravando em estúdio ainda algumas coisinhas. E trazendo essa imagem de uma pessoa que tem, se eu não me engano, ela tem 40 e pouquinhos anos, a gente pega vinculando de novo a persona, a jornada da mulher, aquela mulher independente, aquela mulher autoconfiante, aquela mulher que se cuida, que não tem problema de se expor em geral. Então a gente traduz muito forte, principalmente a linha de beleza da Sanavita, com a imagem da Débora hoje em dia. Tá? Mas são não somente com a Débora que a gente explora, tem várias ações e ferramentas que a gente faz, desde outras personalidades, como Giovanna Antonelli, Tiziane Pinheiro, tem a parte do PDV, super importante, lojas físicas, esse daí é um display, né, gigante na entrada de uma drogaria lá no Rio de Janeiro. Tem campanhas de internet, como Black Friday, Outubro Rosa, Novembro Azul, influenciadoras regionais, porque muitas vezes a influenciadora regional hoje em dia tem muito mais empatia e influência mesmo. Eu confio naquela menina da cidade que eu confio, eu conheço ela é realmente posta. A Débora às vezes não tem muita confiança, e coisas aí que vai pela frente, né? A questão da pandemia forçou a gente pensar em outras ações, como a própria questão do álcool gel, né? A gente está cuidando das pessoas para que elas possam cuidar das outras, né? Então a gente viu muito sentido em todas essas frentes, e principalmente uma maneira que eu acho que a parte de comunicação, eu acho que sai da boca da equipe. Eu acho que a equipe representa o que a marca realmente é. E tudo como ela se comporta, como ela se comunica, como ela age, como ela faz as devolutivas, é a ponta mais fundamental. Por isso que eu falo que eu acho que a grande verdade da empresa está na sua própria equipe, né? Acho que isso traduz um pouco de cultura, traduz um pouco de outras frentes importantes aí de toda a comunicação. A gente vai ter um trabalho muito grande com os prescritores, como eu tinha falado lá atrás, em cima de nutricionistas, de dermatos e tudo mais. A gente faz tanto visitas, antigamente mais presenciais, hoje em dia está num processo híbrido, tanto presencial quanto online. Muitos eventos, lives, treinamentos, vídeos, protocolos e várias coisas que a gente oferece para os profissionais de saúde, para que eles possam conhecer a marca, ter subsídio técnico para saber se ele quer ou não prescrever. É uma decisão dele, sempre prescrever ou não. Nunca a gente vai a Sanavita é contra algumas práticas que a gente sabe que existem aí no mercado de forçar a prescrição através de parcerias comerciais, vamos chamar assim. Mas a gente prima para a pessoa ter informação de ponta para atuar num novo tipo de consumidor, né? Um novo tipo de consumidor de conteúdo da Sanavita. E ele sabendo que a gente pode ajudar o paciente dele também. Vai ajudar ele a ajudar o paciente dele, e aí a cadeia começa a ficar cada vez maior, né? Bem interessante esse processo como um todo. Falando mais de produtos, mix de portfólio, mix de produtos, uma das principais categorias é a parte que a gente chama de nutrição estética ou de beleza para o consumidor final. Somos uma marca pioneira em nutrição estética e o único que testou, até hoje em dia, o colágeno com mulheres brasileiras. Geralmente as pessoas pegam e falam de algum estudo, mas que o fornecedor da matéria-prima forneceu para ele e tudo mais. A gente pegou o nosso produto e testou tanto na USP quanto na Unicamp, a efetividade dele, depois foi publicado até em revista internacional, coisas bem interessantes aí de resultados que apareceram na nossa linha em geral. Tá? Outros produtos que a gente chama de categoria clínica ou nutrição especializada, produtos para imunidade, para articulação, fibras, para terceira idade, para menopausa e várias outras frentes que vêm em geral aí também. E a linha é bem ampla e passa para também outras linhas como emagrecimento, termogênicos, uma coisa mais de rotina como adoçantes como xilitol, chás diuréticos e outras frentes que ficam. Então, basicamente, construção do portfólio, você vê que é bem amplo, mas lógico com um viés muito forte nessa parte de nutrição estética, né? A gente está em todo o território nacional. Eu falei um pouquinho, depois eu falo no próximo dos canais que a gente está, mas atuando
de maneira, inclusive onde tem esse PIN aí, tem a atuação de uma pessoa presencial da equipe lá, quer seja próprio CLT, quer seja terceirizado via representante comercial. Então, a gente tem um ponto de apoio esparramado no Brasil todo, e isso também começa outros desafios, né? Porque já era, a gente tem que motivar todo esse pessoal todos os dias, a comunicação tem que fluir todos os dias, o acompanhamento com toda essa equipe de campo acontecendo todos os dias, que é quem toca, hoje em dia, grande parte do atendimento nesses pontos de venda. Hoje a empresa tem aproximadamente 80% do seu faturamento vindo de lojas físicas, tá? Eu falei muito do mundo digital hoje em dia, mas em faturamento ele representa 20%. Lógico, hoje em dia eu não tenho como falar que a loja física também não vende no mundo digital. Toda loja física, como eu falei lá atrás, hoje em dia está com o seu WhatsApp, está com o seu site, está vendendo no Marketplace também. Então, mesmo quando eu falo loja física, o mundo está muito mais digital do que a gente imagina. Tá? Por exemplo, eu vendo na Drogal, vou pegar o exemplo aqui de Piracicaba, mas eu também vendo no site da Drogal. Então, quanto da venda vai da Drogal na loja física ou na própria rede digital deles também. Tá? Aqui estão os canais que eu falei, a gente cresceu muito forte aqui nos canais especializados, principalmente empórios, produtos naturais, lojas de suplementos, e manipulação, não posso esquecer da manipulação aqui, que aqui oferecia um serviço diferenciado. Esse canal sofreu demais durante a pandemia, tá? São lojas pequenas, muitas de shopping, o fluxo diminuiu, geralmente são lojas que o proprietário ou é um farmacêutico, ou é uma grande pessoa engajada com a causa e tudo mais. E agora, mais recentemente, a gente ampliou muito forte a parte do digital, tanto do e-com como o Marketplace, quanto das drogarias. Hoje a gente já está presente, até está desatualizado o último slide ali, na Drogaria São Paulo, e através até coisas que mudam, né? Por exemplo, a Droga Raia hoje é um Marketplace. Temos parceiros aqui, que hoje em dia vendem na Raia através de um Marketplace. Olha que loucura que começa a ficar, né? Esse controle, ou seja, os canais estão muito mais integrados do que a gente imagina. E aí a gente entra numa questão chamada pricing, né? Que passa a ser o grande desafio das empresas a partir de agora. Como que eu faço o consumidor entender qual é o meu preço final? Porque se eu deixar esses canais competirem entre eles, o grande desafio de hoje no mundo está chamado precificação. Tanto pela pressão que tem para trás da cadeia de inflação, logística, mercado internacional, diaba 4, quanto pela parte do varejo que está se degladiando lá na ponta para poder pegar o consumidor que quer pechinchar. Então, é bem interessante essa discussão da gente ampliar realmente e entender como tudo isso está acontecendo, né? Você vê que todos os conceitos que vocês estão estudando, no dia a dia, ele vai sendo modificado e a gente está tendo que reagir a cada atuação, né? Aí alguns exemplos de alguns pontos de venda, tá? Físicos, como fica a exposição nossa, blocada, que a gente chama de paredão roxo, né? Que a gente gosta realmente de falar, putz, essa navita tá ali, já identifiquei essa navita, tá? Então tem muitas coisas interessantes aí. E esse desafio que a gente tem cada vez mais de tentar transformar essa experiência no omnichannel, né? Juntar o online e offline. Eu não lembro quem que fez o comentário, acho que é Lívia, se não me engano, me desculpa se eu errei o nome, das lojas físicas, né? Muita empresa está indo na loja física hoje em dia, na minha leitura, tá? Para exatamente conseguir garantir essa integração aqui. Hoje eu tenho um grande desafio. Eu adoraria, vou pegar um exemplo, tá? Meu consumidor que está lá em Fortaleza, por exemplo, ele compra no nosso site, e só que eu demoro, por uma questão de logística ao Brasil, cerca de 7 dias para entregar para ele, porque meu estoque está aqui em São Paulo. Só que às vezes, no mesmo bairro dele, eu tenho uma loja que tem o produto lá. Como que eu faço? Como que eu consigo fazer a integração como um todo? Muitas lojas, principalmente as pequenas, não querem fazer essa integração, porque eles têm medo que eu roube o estoque dele, que faça a informação dele, tire o cliente dele, qualquer outra ação. Quando você tem uma loja própria, isso facilita muito. Então, as lojas físicas próprias estão vindo muito mais, até como hubs de logística,
para fazer esse apoio e omnichannel na experiência da troca, do que for. Lógico, aproveita e faz a experiência lá no momento de compra, tirar dúvida, de suporte, garantia. Se eu tiver problemas, eu sei para quem eu vou reclamar, e várias outras coisas que vem acontecendo. Mas hoje ainda é um desafio que a Sanavita tem para atuar com essa integração. Lembrando que a gente não domina hoje, não tem o canal próprio, não está na nossa mão, né? Diferente de algumas franquias, diferente de algumas lojas que são próprias, né? Ou franquia ou loja própria, né? Boticário, qualquer uma das outras aí em geral. Tá. Só para fechar aí a parte, daí depois acho que, como eu falei, eu só fiz essa linha aí para a gente entender como um todo, depois acho que a gente abria para poder tirar as dúvidas, as perguntas em geral. E não só de produto, né? De personas, vive uma empresa, a gente tem que olhar o que está por trás também, o que a gente acredita, qual é o nosso papel que a gente quer mudar também no mundo, né? Então tem vários projetos interessantes, desde a parte de sustentabilidade do planeta, por exemplo, pegar aqui pela direita, todos os potes da Sanavita têm o selo do Erro Reciclo, não sei se vocês conhecem ou não, é quase uma cooperativa, vamos chamar assim, onde, vou chutar aqui, falar hipoteticamente alguns valores, tá? Eu mando 1 milhão de toneladas de papelão para o campo através das embalagens. Eu não tenho nenhum sistema de logística reversa hoje para poder fazer a reciclagem de tudo isso, e também custaria um tubo de dinheiro a gente fazer tudo isso. Mas eu consigo chamar uma cooperativa e falar, olha, eu estou mandando 1 milhão de toneladas de papelão para o campo, eu vou te pagar para você reciclar 1 milhão de toneladas de papelão do campo. E ainda, eu queria que você dessa porcentagem como todo, tanto fosse para São Paulo, tanto fosse para o Sul, tanto fosse para o Nordeste, porque minhas vendas são mais ou menos assim, então eu já vou tirar o recurso exatamente nas regiões onde eu estou mandando. Por exemplo, é uma iniciativa bem bacana que a gente já usa e funciona muito bem. Trabalhando cada vez mais embalagens que eco-friendly, né, que usem cada vez menos recurso, mas sem perder a parte de confiança, credibilidade para manter a integridade do produto que ele tá levando como um todo. Então, o que a gente chama de Kanboard, né, de mexer na parte das embalagens, para a gente usar menos recurso que não é necessário para a gente fazer a mesma entrega. O projeto Mesa Brasil é bem interessante, a proposta dele é um projeto do governo, acho que funciona muito bem, coordenado pelo SESC aqui de Piracicaba, e o objetivo deles é tirar da onde está sobrando para colocar onde está faltando. Então, frequentemente, a gente chama eles, de repente a gente errou o forecast, sobrou um monte de produto, o que a gente vai fazer? Então, não vamos jogar no lixo, não vamos desperdiçar, não vamos fazer nada diferente, vamos doar isso para algumas instituições de terceira idade, de crianças, de pessoas abandonadas, aidéticos, e muitos que têm muitas dificuldades, que dá para a gente poder fazer essa operação cada vez mais acontecendo. Então era basicamente esse roteirinho que eu queria passar aí com vocês, e deixar muito aberto, né, dúvidas. O dia a dia da empresa é muito interessante, tem muita discussão. Só vou voltar aqui, que daí eu consigo pegar vocês aqui, peraí. Opa. Ixi, abriu a coisa. Abri meu coisa. Então, é um pouquinho a dinâmica da empresa com o mundo digital, com o mundo de pandemia, com todos os conceitos, é muito interessante. E o número de serviços que estão vindo aparecendo para a gente conseguir fazer essas entregas acontecerem é muito gigante. O Matheus falou de opções nem entrei em vários tópicos aí que a gente tem em paralelos, né? Esse universo digital, eu falo que vou falar por baixo, mas a última contagem que eu fiz, eu até parei de contar, mas acho que são 27 empresas que a gente tem correlacionadas para fazer o site acontecer, por exemplo. Parece bobagem, mas é um gateway de pagamento que tem que estar funcionando, tem um gateway de logística que tem que estar funcionando, tem empresas, como eu falei lá, de integração de canais de comunicação. A gente usa a Zendesk, por exemplo, que é uma ferramenta que traduz coisas de pesquisa. Tem milhares, toda essa parte de entender quem é a jornada. Eu não entrei aqui no ponto de funil da jornada de compra do consumidor, né? Quem é o lead, quem é o visitante, quem é lead, quem está no meio do funil, até fazer a conversão final.
tem ferramentas como a Heyday Station, por exemplo, que administram para a gente quem é essa jornada de cada consumidor, que mandara o e-mail na hora certa, quando ele consumiu tal conteúdo. Então, tem muitas coisas aí por trás para a gente pensar, né? Vocês têm uma grande vantagem, gigante, que eu falo que vocês já nasceram no mundo digital, né? A gente teve que sair correndo ao longo do tempo, né, professor? Então, essa é a grande vantagem. Mas acho que o grande segredo agora é saber fazer as escolhas. Porque tem tanta opção. Antigamente não tinha as opções. Quando eu era pequenininho aqui em Piracicaba, você tinha 3 restaurantes para ir. Hoje em dia, você tem um mundo através do iFood na sua mão para poder escolher o que você quiser em qualquer hora do dia, né? Então, como que você faz as escolhas, a quem se vincular? Será que aquela é uma opção que vai agregar para mim? Porque outra coisa também importante, eu acho que, na minha visão, tem muita purpurina também acontecendo hoje em dia. Inteligência artificial, tem milhões de coisas que o pessoal vem, é tudo lindo, putz, é prêmio para ganhar lá nos concursos de comunicação e tudo mais, mas não entrega nenhum valor para o consumidor. Se a gente desfocar do consumidor e começar a massagear o ego da empresa, através dos seus profissionais, através das coisas, a gente se perde. E isso é o tempo todo, e não é fácil, tá? Porque o que a gente acredita que funcione hoje, não funciona amanhã. Só para, antes de passar a palavra para vocês, um ponto importantíssimo. O ano passado, a primeira coisa que eu falei, putz, o consumidor quer agilidade, né? Vamos colocar um chatbot aqui, porque o cara não quer mais falar com ninguém. Coloquei o chatbot. Depois de montamos a árvore de decisão, o que ele vai, a sequência, quebramos a cabeça um monte de tempo, revimos ela várias vezes, até o momento que eu descobri que 80% dos consumidores entravam no chatbot simplesmente para apertar a opção que ela quer falar com o atendente. E aí, nesse momento, o que mais vale a pena? Atender ele ou forçar uma tecnologia de maneira errada? E aí falou, então não precisa. Abre o chat e eu falo com você na hora. E o meu objetivo mudou. Eu tenho que atender o chat em 30 segundos. Eu não posso ter fila. Aí eu atendo a expectativa do consumidor de uma outra maneira. Então eu abandonei uma ferramenta nova. Espero voltar em breve, lá na frente. Eu acho que é uma baita ferramenta, mas talvez eu precise de muito mais inteligência artificial ainda para entender o que o consumidor precise para poder fazer a entrega do que eu quero, né? Um exemplo, por exemplo, bobo, mas que funciona muito. Eu recebo, toda semana tem alguém vendendo solução de chatbot para a empresa como um todo. E todo mundo oferece milagres para caramba, né? Só não oferece venda garantida.